e pode decidir outra coisa amanhã, né? Então, e depois justificar isso numa boa, né? Isso contamina a formação dos juristas. Por quê? Porque também o saber jurídico é feito na base da lógica do contraditório, da base do argumento de autoridade, né? Então, eu, quando faço uma peça jurídica qualquer, ou quando eu tenho um argumento qualquer, eu vou citar pessoas de autoridade, né, para dizer que eu tenho razão. Fulano de tal disse isso, Beltrano de tal disse isso e tal. Então, em vez de fazer citações como nós nas ciências sociais fazemos, para dizer que o argumento do fulano é contra ou a favor do meu, o argumento é sempre reforçando a autoridade, né, minha autoridade em cima da autoridade do outro. Por isso, mesmo um aluno do direito uma vez me perguntou: mas professor, o senhor falou que é para botar na bibliografia as pessoas que escreveram sobre isso. Falei sim, mas eu vou botar quem escreveu contra? Então, eu não posso botar a bibliografia contra, eu só posso botar a bibliografia a favor. Eu digo: não, meu filho, você tem que botar a contra e a favor, para você discutir com as pessoas que estão te falando contra, convencer o seu eleitor de que você e as pessoas que estão falando essas coisas têm... Mas não posso, doutor, não posso, professor, isso aí não existe. Falou para mim: isso não existe. Vou dar nada da vida. Então, foi embora, então, né? Sumiu. Então, disse que eu não entendia nada de metodologia, de dissertação, era assim que se fazia e tal. Foi reclamar com o coordenador do curso, levou um esporro, né? Então, é claro que levou um esporro, mas não fui eu que dei, foi o coordenador. Aí eu fiquei rindo, né, achando gato. Mas isso é verdadeiro, não é só para dar um exemplo empírico dessa situação. Quer dizer, funciona assim. Então, eu tenho um manual para acusar no processo penal e tenho um manual para defender, né? Se eu for defender, eu pego o manual para... Se eu for acusar, eu pego o livro do fulano de tal, né? Porque o argumento é instrumental, né? Ele não é um argumento fundado em empiria. E aí vem a grande questão que nós produzimos empiria, né? Nós produzimos pesquisas empíricas, que querem dizer que pesquisas que constroem consensos provisórios sobre fatos, né? Então, é lógico que eles são provisórios, porque amanhã pode não ser, mas são consensos provisórios sobre fatos. E isso dá ao nosso argumento autoridade, né? Na medida em que nós conseguimos que os nossos colegas, né, entrem em um consenso conosco e resolvam que está tudo certo que nós estamos falando, por enquanto, pelo menos. Enquanto que isso, na lógica jurídica, não quer dizer nada, porque para eles tudo é opinião. Então, se eu estou dando uma aula baseada num texto, né, de um sociólogo, etc., mas isso é o que ele acha. O camarada diz para você: isso é o que ele acha. Eu não acho nada disso. Aí ninguém perguntou o que você está achando nisso. Então, você lê isso aqui e vai discutir os fatos. Não, mas os fatos dependem da opinião. Eu tenho outra opinião. Então, tudo é opinião e tudo é autoridade. Ou seja, é um conhecimento centrado e legitimado pelo poder, né? Quanto mais poder o falante tem, mais legítimo é o seu discurso. Que é exatamente o oposto nosso, que é um conhecimento criado para se opor a esse tipo de argumento de autoridade, né? E fazer com que os poderosos tenham que nos ouvir, porque nós temos argumentos, né, importantes e que podemos convencê-los disso. Não é isso? Além disso, o direito tem várias ciências. Bom, o direito também acha que é uma ciência, que é uma coisa estranhíssima, porque ele não tem metodologia, né? não faz pesquisa empírica, apesar de ser uma ciência social aplicada. Também não é uma filosofia, porque ele é normativo, etc., não é especulativo. E é um saber, né? Mas eles acham que são uma ciência, mas isso não é nada. É porque são várias ciências, né? A ciência do direito constitucional, ciência do direito processual penal, ciência do direito penal, e uma não tem nada a ver com a outra. Então, eu posso escrever o que eu quiser na Constituição, os colegas lá do direito constitucional trabalham com ele, e o Código de Processo Penal não tem nada a ver com isso, porque o Código de Processo Penal é um assunto da ciência do processo penal. Então, isso é uma coisa interessante, porque, embora haja um autor que eles gostam muito, o Kelsen, diga que quando está na Constituição, então o resto tudo está, né, submetido à norma fundamental, aqui no Brasil não está submetido à norma fundamental, porque as ciências são autônomas e independentes, né? E no caso, vamos dizer assim, do sistema de justiça criminal, existe um outro problema mais sério, que é a busca da tal da verdade real, né? Que é, na verdade, uma contradição dos termos. Né? Como é que você pode reconstituir alguma coisa, né, que aconteceu há muito tempo,
e dizer que você está construindo uma verdade que é real, porque a realidade ninguém sabe, né? A verdade aconteceu e não vai acontecer mais, não é isso? Então, é uma coisa muito complexa, e agora mesmo, estou só para dar exemplos, assim, para dizer, o que a gente está delirando, não. O procurador eleito, né, escolhido pelo... disse que vai abrir um inquérito sobre a facada que o Bolsonaro levou para descobrir a verdade real. Então, ele vai descobrir a verdade real. Quer dizer, não, a polícia, a justiça não achou a verdade real, mas ele vai achar a verdade real. Não, você vai dizer que isso é uma coisa séria. Isso que eu estou falando é uma coisa séria porque ela justifica esses mecanismos inquisitoriais de investigação, né? Que não tem lógica. E, portanto, né, vamos dizer, isso justifica essa autoridade que esse sistema tem, justifica o exercício, né, de uma espécie de tutela desses operadores do direito sobre a sociedade, que se manifesta no Brasil de uma maneira muito clara no trabalho da professora Glaucia, que ela acabou de expor aqui, né, no caso do Ministério Público, que se consideram tutores, né, da sociedade, nós somos todos insuficientes, etc., e que agora já está, os juízes andam retomando para eles essa situação de tutoria, haja visto essas operações da Lava Jato, da Vaza Jato, etc., que demonstram claramente esse poder, né, de fazer aquilo que... submeter, né, a sociedade à sua vontade e à sua forma de... Ora, então isso é a parte da segurança pública que está metida no campo jurídico, no meio desse caldo. Ora, o outro elemento da segurança pública é o campo militar, né? O campo militar é o campo da hierarquia e da disciplina, né? A hierarquia e disciplina é que manda no campo militar. Ou seja, eu tenho que obedecer às ordens, né? E não obedecer às regras. Ou seja, os militares, por definição, né, estão voltados para o combate, para a destruição do oponente e para a destruição do conflito. O conflito é uma coisa negativa que deve ser, então, principalmente o conflito entre desiguais. Conflitos hierárquicos não podem acontecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, vai em cana, né? E, naturalmente, esse projeto, por exemplo, de fazer as escolas, né, públicas, militares, não vão ensinar civilidade, nem administração de conflitos, nem vivência na sociedade civil, nem vivência, né, na sociedade, vamos dizer, civilidade, não é isso? As pessoas que estão lá, porque a obediência da sociedade civil é obediência a regras, não é obediência a ordens. Né? Obediência a ordem é outra coisa. Nós tivemos uma experiência, né, lá na UF com o curso de tecnólogo, né, primeiro de especialização, depois desse tecnólogo à distância, em que os militares que estavam nesse tecnólogo à distância, que são, na sua maioria, praças, né, um curso de graduação, eles não entendiam a coisa da regra. Esse negócio que a universidade tem uma regra, você tem que obedecer a regra, é assim que se faz, porque a regra foi construída coletivamente, ela passou pelos conselhos todos e tal. Não, mas eu quero falar com o reitor. Eu quero falar com o reitor porque essa nota aqui não vai dar, isso aqui está errado e tal. Eu tenho que falar com o reitor, que é o comandante, né? Vai falar com o comandante, vai se queixar, porque não adianta, porque aqui o professor tem a barema e tal, não, mas eu quero o reitor, tá? E manda, né? Manda recado para o reitor, para a ouvidoria, não sei o quê. Uma loucura, quer dizer, os caras não compreendem essa ideia de que há regras e que as regras são para ser cumpridas e não precisa ter ninguém, né, nenhum comandante presente para que você se comporte fazendo provas, tudo, negócio de colar, né, essas confusões, todo um bando de alunos não socializados, que é a conclusão que nós tiramos, né, não são socializados do ponto de vista civil. Então, agora eles querem resolver o problema da disciplina da escola, militarizando as escolas. Só que essas escolas não têm lugar para rebeldes, né? Mas vamos expulsar os rebeldes dessas escolas militares. Quero saber para onde é que eles vão mandar os rebeldes, porque eles não podem prender no exército, na marinha, né? Não, você manda o cara para a cadeia, vai para o bailéu, né? Na marinha ia para o bailéu, lá eu já fui de marinha, vai para o bailéu. Mas desses caras não vão botar no bailéu, vão botar para outra escola, né? Então vai ter escolas, né, com esses rebeldes todos juntos e escolas militares com as pessoas todas militarizadas.
Por outro lado, o outro componente dessa segurança pública seria as ciências humanas e sociais, como eu falei, que tem, né, cria o seu saber com interlocução, construção dialógica, né, do conhecimento, consensos provisórios, dados empíricos, né, pesquisa sempre qualitativa, com tratamento quantitativo e qualitativo dos dados, e essa necessidade da problematização, que é o oposto de tudo isso aí que se falou. Então, quando nós iniciamos uma reflexão sobre esse campo, dentro desse campo, nós enfrentamos adversários poderosos do ponto de vista da compreensão dos nossos argumentos. Não é só porque um discorda, outro discorda, não, é para compreender, para ouvir. Esse tipo de argumento não nos ouve, porque não está conformado, não está estruturado logicamente para nos ouvir. E como é que essas pessoas aprendem segurança pública, né? Bom, nas instituições policiais brasileiras é uma coisa completamente difícil, porque elas têm todas duas entradas. A Polícia Civil tem os delegados e os tiras, e as polícias militares têm os oficiais e os praças, né? Então, são duas entradas, são dois segmentos que não se comunicam, são desiguais e complementares, têm regimes disciplinares diferenciados, não são os mesmos, né? As mesmas infrações cometidas por eles em conjunto são tratadas em tribunais diferentes, né, debaixo de regras diferentes, etc. Então, não se aprende nessas instituições tratamento uniforme, igualdade de direitos. Não. Na instituição, eu não sou tratado assim. E é muito difícil a pessoa que não é tratada assim na instituição saber tratar os outros da sociedade de maneira uniforme e igualitária. Isso é muito complicado, porque eu não aprendo